Olha para quem está do teu lado e fala: domingo que vem você não pode faltar. Pode falar, porque tem um vídeo espetacular para passar para você. E é verdade, vocês só vão ver ele domingo que vem, em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de nos capacitar para um propósito, para um objetivo. Presta bem atenção, uma igreja aonde não se fala, aonde não há manifestações do Espírito Santo, ela é uma igreja que está completamente fora do eixo. Lembra que eu falei aqui na generosidade? O apóstolo Paulo fala que a pregação dele não se dava por persuasão de palavras, mas por manifestação do poder de quem? De Deus. Então eu quero declarar para você que nesses dias nós veremos aqui pessoas que com doenças incuráveis sendo curadas, pessoas desenganadas pelos médicos sendo curadas, pessoas libertas das garras de Satanás. Pode escrever o que eu estou te falando. Vai ser durante a celebração, vai ser durante a célula. O Senhor Jesus vai nos visitar pela pessoa do Espírito Santo e vai trazer uma transformação como você nunca viu em toda a história. Porque algumas igrejas nos dias de hoje, ela tem tentado humanizar o poder de Deus. Algumas têm tentado criticar aquilo que alguns pastores não creem, e aí eles acham que eles têm a verdade. Mas eu só tenho uma verdade para dizer para você nessa noite: o Espírito Santo está aqui nessa casa, e se você abrir o seu coração, ele vai entrar em você hoje de uma forma como você nunca imaginou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós também podemos pensar em duas situações que acontecem, que são os extremos. Por exemplo, o exagero sem a base bíblica. Tudo vira Espírito Santo, mesmo quando é apenas emoção, confusão ou falta de discernimento. E nós também temos o segundo exagero, que é a negligência prática. O quê? A pessoa crê no Pai, crê no Filho, mas trata o Espírito Santo como um assunto estranho, secundário ou opcional. O que me faz estar aqui hoje é porque um dia eu tive uma experiência profunda e verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa. E nessa igreja ele é muito bem-vindo. E nessa igreja ele vai fazer aquilo que ele quer fazer, e ele vai fazer. Ele vai fazer porque é a única forma de Guarapuava se dobrar aos pés do Senhor Jesus. É a única forma do Evangelho espalhar numa velocidade sobrenatural nessa cidade, quando o Espírito Santo de Deus toma o controle. O Espírito Santo, ele não é um detalhe da fé cristã, mas ele é Deus habitando em nós. Ele escolheu uma nova casa, ele mora dentro de você, aleluia. A primeira coisa que você precisa pensar, e eu acabei de dizer aqui, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. João capítulo 14, os versos 16 e 17 diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e Ele estará com vocês. A ideia de que nós somos sozinhos, abandonados, esquecidos, ela é uma ideia diabólica, porque o próprio Cristo diz: eu vou para o céu preparar uma morada para vocês, e quando tiver tudo organizado eu volto para buscar vocês, mas nesse período de tempo eu vou enviar o Consolador. O Consolador, ele é bem-vindo nessa casa, o nome dele é Espírito Santo. Jesus não fala do Espírito como algo, mas ele fala do Espírito como alguém. O Espírito Santo não é uma energia, uma sensação, um arrepio, uma atmosfera emocional. Ele é uma força poderosa que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele foi ativo na criação do universo. Jó capítulo 26, versículo 13 diz: com seu sopro trouxe beleza aos céus. Você já parou para olhar o céu? Você tem parado algum tempo do seu dia, mesmo nesses dias mais nublados, frios aqui de Guarapuava, se você olha para o céu, você contempla uma beleza. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo estava lá na formação do universo. O Espírito Santo está aqui e ele quer se relacionar com cada um de nós de uma forma como nunca experimentamos.
Gênesis 1, capítulo 2 diz que verso 2, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Ele foi ativo na criação do homem. Jó 33, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ele dá vida para você. Ele tem o poder de tirar você aí dessa depressão, dessa ansiedade que está te destruindo, que está fazendo você envelhecer mais rápido, que está acabando com o seu casamento, está acabando com a sua empresa, está acabando com você mesmo. Nessa noite o Espírito Santo, ele tem o poder de entrar na tua vida e te restaurar por completo, fazer com que você saia daqui como você nunca poderia imaginar na sua vida. Ele está ativo na presença da natureza. Salmo 104, os versos 29 e 30 diz: se te afastas deles, porém enche-se de medo. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. O que te mantém vivo é o ar que você respira. Se você não fez isso hoje, eu vou convidar você a fazer assim, ó. Respire bem profundo, diga assim, faça assim. E solte o ar. Essa capacidade de você oxigenar o seu corpo inteiro é porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje com vida ainda. Olha para quem está do teu lado e diga: se você não foi ainda, é porque Deus tem um plano na sua vida. Pode falar, fale com fé. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe por quê que o Paulo vai dizer isso, a carta aos Efésios? Porque o Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo se entristece quando é necessário que eu faça algo, mas eu não faço. O Espírito Santo se entristece quando você é uma bênção aqui na igreja, mas é uma maldição na sua casa. O Espírito Santo se entristece quando você carrega o nome de Jesus, mas as suas atitudes não condiz com aquele Jesus que você diz que carrega. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele fala, Ele guia você, Ele te convence, Ele intercede, Ele consola, Ele habita em cada um de nós. A palavra que Jesus usa em João 14 é conselheiro ou consolador. A palavra no grego é paracletos, aquele que é chamado para estar ao lado. Essa palavra carrega a ideia de alguém chamado para estar ao lado de outra pessoa, para ajudar, para defender, para fortalecer, para orientar e principalmente para interceder. Um grande pregador chamado Francis Chan diz: o cristianismo não é apenas admirar Cristo, mas é participar da vida de Cristo pelo poder do Espírito. E é isso que eu quero desafiar você. O Espírito Santo é aquele que vem ao nosso lado e habita dentro de nós para ser quem para nós? O consolador, o conselheiro, o intercessor, o advogado, o ajudador, o guia, o amigo presente. Jesus não enviou o Espírito Santo para ser uma doutrina distante, mas para ser uma presença íntima e real. O Espírito Santo, ele se importa com você. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Jesus disse que a presença do Espírito seria melhor para nós. João 16, versículo 7 diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Por isso Ele está aqui. Por isso eu quero declarar que se você entrou enfermo aqui nessa noite, você vai sair curada em nome de Jesus. Você entrou de um jeito e vai sair de outro jeito, porque a manifestação da glória de Deus vai ser real, em nome de Jesus. Ele não foi enviado apenas para estar perto, Ele foi enviado para estar com você para sempre. Para sempre. Em tudo que você for fazer, você deve convidar o amado Espírito Santo. Sabe por quê? Atos 15, 28 diz que Ele pensa em você, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Ele sente por você. Efésios 4:30 diz: não entristeça o Espírito de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Ele age por você. 1 Coríntios 12:11 diz: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Por isso que nós temos que orar, nós temos que falar diretamente com o Espírito Santo, porque Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de acender a chama de novo no teu coração.
Ele tem o poder de arrancar esse vício da maconha, da cocaína, da pornografia. Ele tem o poder de tirar a sujeira que está nessa casa, porque você é uma casa, morada do Espírito Santo. Mas se você não tem vivido e completado isso, Jesus diz que aquele inimigo que estava na tua vida, ele sai e ele procura por lugares áridos, e ele fica por lá um tempo, e ele volta na antiga casa, porque o demônio também chama eu e você de casa. E aí, se a casa está vazia, ele volta com mais 7, e o último estágio daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas quem tem poder de libertar você? A medicina? Quem tem poder de libertar você? Os médicos, os psiquiatras, as terapias, as psicanálises? Só tem um que tem poder para libertar você das garras de Satanás. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E é só pelo poder desse Deus todo-poderoso chamado Espírito Santo que o inimigo tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Aleluia. Ele ensina você. João 14:26, ele diz: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Por vezes, eu e a Renata, a gente está num restaurante, a gente está no shopping, a gente está no aeroporto, a gente está em algum lugar aqui em Guarapuava, fora daqui, e aí eu estou lá bem tranquilo no meu almoço, e de repente o Espírito Santo me mostra uma pessoa, e ele fala: você vai lá agora. E aí eu falo: vou lá fazer o quê? E eu começo a me tremer toda, as pernas começam a tremer, eu já não consigo mais comer, e parece que eu começo a sentir um aperto, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto eu não levanto, aquela sensação não passa. E não foi uma nem duas, eu já perdi as contas de quantas pessoas. Chegar na frente da pessoa e falar: olha, não pense que eu sou louco, mas eu estava ali, a minha esposa está ali comigo, e Deus mandou vir aqui porque Ele disse que te ama muito. E naquele exato momento, eu começo a falar uma história que eu nunca nem ouvi na minha vida, nem sei por que eu estou falando, e aquela pessoa começa a chorar copiosamente, em qualquer lugar. Mas isso não é porque eu sou pastor, isso não é porque eu sou envolvido com a igreja local, isso é porque eu amo o Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar para você: você ama o Espírito Santo? Porque Ele quer te usar da mesma maneira, de uma forma como você nunca imaginou na sua vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele guia você. Romanos 8:4 diz que de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Porque, fala a verdade, o que muitas vezes nós chamamos de consciência, eu entendo que é uma voz interna, uma impressão. Eu fiz a escola de profetas da Bethel. Muitas coisas eu não concordei, mas algumas coisas eu concordo, porque eu pude discernir depois de muitos anos a forma como Deus fala comigo. Só que daí nessa escola de profetas eles ensinam que você deve orar a Deus para que você desenvolva as outras formas também, porque Deus fala o tempo todo. Somos nós que não temos a capacidade de ouvir, não é essa. É porque nós estamos preocupados com muitas coisas. É porque nós dizemos que amamos o Senhor, mas ainda o celular, ele tem um papel muito importante na nossa vida. Nós dizemos que amamos o Senhor e que nós queremos ter mais intimidade com Ele, mas as programações da sociedade em qual eu vivo ainda elas são mais importantes. Nós estamos preocupados em agradar pessoas, em receber honras de títulos, que quando nós morrermos vão ficar tudo aqui, enquanto essa vida era para você viver algo sobrenatural. Porque é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para renovar, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer tocar você. Ele fala com você. Atos 8:29 diz: então o Espírito disse a Felipe. Ele não mudou, queridos. Tem um povo aí, os cessacionistas, eles acreditam que quando morreu o último apóstolo de Jesus, ali se encerrou os dons. Então eu quero que você me explique um diagnóstico de uma pessoa que estava com câncer em fase terminal, alguns meses atrás, e nós oramos, e aqui essa pessoa foi curada. E aqui vai uma dica para você. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia com o Espírito Santo? É quando você fala, você dá crédito àquilo que Deus fez e você acredita ao diabo, ao Beelzebul. Nunca faça isso.
Apesar de eu não ser um assembleano e eu tenho uma devoção gigantesca pelo pentecostalismo, eu acredito na profecia, eu acredito na revelação, eu acredito no orar em línguas, eu acredito na interpretação de línguas, eu acredito que pessoas possam ressuscitar entre os mortos, eu acredito que Deus traz a vida para quem estava morto, eu acredito que Deus pode curar pessoas de doenças intermináveis, doenças que a medicina às vezes nem conhece. Deus tem o poder de fazer isso, mas isso não vai vir de qualquer forma, porque você precisa buscar. Eu não sei como está na tua Bíblia, mas na minha, Deus diz que eu e você precisamos buscá-lo diligentemente, para que Ele possa revelar as grandezas ocultas, escondidas que estão nele. Como que eu me torno íntimo de alguém? É quando eu me deixo conhecer e quando eu me faço ser conhecido. Se o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, que quando esteve aqui no nosso meio, Ele se preparou 30 anos para executar um ministério que durou em torno de 2 anos e meio, no máximo 3 anos, e que impactou a vida da humanidade. Tanto é que nós estamos aqui hoje falando a respeito dele. Por que você acha que você, com 5 minutos de oração todos os dias, você vai receber algo especial do céu? Esquece. Porque na verdade o texto bíblico diz que nós vamos encontrá-lo quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Você sabe o que é buscar de todo o coração? Romanos 8:26 fala que Ele intercede por nós. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O louvor pode vir para cá, por favor. O Espírito Santo, ele tem o poder de convencer. João 16:8 até o verso 11. Ele regenera, João 3, verso 5. Ele conforta, João 14:16. Ele testifica, João 15:26. Ele chama para o ministério, Atos 13, versículo 2, 20 e 28. E Ele cria, Jó 33, versículo 4. O Espírito Santo não é uma figura bíblica ou uma peça de decoração em sua vida. Ele é uma pessoa enviada por Deus para dirigir a sua vida. O Espírito Santo é Deus conosco, é Deus em nós, é Deus agindo através de nós. E o Espírito Santo habita em você. João 14:17 diz: mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e Ele estará com vocês. Todos aqueles que são filhos de Deus, que receberam a Jesus como Senhor e único suficiente Salvador, se renderam aos pés da cruz e foram selados com o Espírito Santo. Porque só tem uma forma de eu verdadeiramente ser filho de Deus, é quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor. João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas acontece que muitos cristãos, eles têm o Espírito, mas eles vivem como se não tivessem. O problema é que muitos cristãos, não é que eles não creem no Espírito Santo, eles creem, eles sabem que existe. Eles cantam as músicas, eles falam do Espírito Santo, eles ouvem mensagens sobre o Espírito Santo, eles até concordam teologicamente que o Espírito Santo habita no cristão, mas na prática eles vivem como se vivessem sozinhos. E por isso, eu não sei você, mas às vezes eu perco alguma coisa em casa, eu não consigo achar, e eu não fico procurando. Eu não pergunto para a Renata, eu não pergunto para as crianças, mas sabe o que eu faço? Eu oro, e eu falo: Espírito Santo, o Senhor sabe onde eu deixei essa chave. Espírito Santo, o Senhor sabe onde eu deixei tal coisa. Por favor, traga uma impressão no meu espírito para que eu possa achar. Não dá 5 minutos. Vem aquela sensação. E eu vou lá e a chave está lá. O que eu estava procurando está lá. Quantas vezes a gente vem, tem que estacionar o carro aqui para chegar aqui na igreja, não nos dias de culto. Nos dias de culto a prioridade é vocês. Eu estaciono 50 quadras para baixo, não tem problema nenhum. Mas eu saio da minha casa e já falo: Senhor, é tão difícil achar uma vaga no centro, mas o Senhor tem poder de preparar uma vaga muito especial para mim. E não tem uma e nem duas. Quando eu chego nessa rua, alguém está dando seta e está saindo, e eu posso estacionar o meu carro. Você tem vivido assim? Você quer viver assim? Não é uma vida sem informação sobre o Espírito,
Mas é uma vida sem intimidade com o Espírito Santo. E nós precisamos ter intimidade. Muitos cristãos estão vivendo abaixo daquilo que Deus disponibilizou, sabe por quê? Porque existe mais presença. Quem tem fome de verdade? Levanta uma das suas mãos aí, eu quero ver se você tem fome mesmo. Fale para Deus, eu tenho fome da tua presença. A coisa mais chata que é viver essa vida sem experimentar o poder do Espírito Santo. A coisa mais chata dessa vida é você viver seco, esturricado, às vezes nervoso, irritado. Você não consegue nem ter os frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque você negligencia a parte mais importante. Veja, quem era Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo? Mentiroso, bruto, ignorante, mau caráter. Mas quando a gente vai para o livro de Atos, quando ele tem a experiência com o Espírito Santo, o que acontece com o mesmo Pedro? Na sua primeira pregação, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas, 3.000 almas, numa única pregação, se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha para quem está do teu lado e fala: há esperança para você. Amém? Quem crê nisso? Tem gente perguntando: ai, pastor, eu recebo muita mensagem de muito pastor, qual é a estratégia que você está usando aqui? Usando aí em Guarapuava. Eu digo: a estratégia nunca mudou, ela é a mesma. Ame o Espírito Santo, porque é Ele quem convence as pessoas. Se você vem nessa igreja por causa de mim, então nós estamos ferrados. Eu estou ferrado, você está ferrado. Você tem que entender que eu não tenho nada para dar para você. E esse mesmo Deus que está sendo invocado aqui nessa noite, Ele se faz presente aqui. E é Ele que tem o poder. É Ele que tem a chave, a maneira de transformar a sua vida para sempre, para que você nunca mais volte a ser a mesma pessoa. Tem mais direção para você, tem mais consolo, tem mais poder, tem mais fruto, tem mais sensibilidade, tem mais intimidade. Intimidade. O Espírito Santo veio habitar em você para intimidade, para a presença diária. Por último, não resista ao Espírito Santo. Isaías capítulo 30, verso 21 diz: quer você se volte para a direita, quer que vá para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. Você pode até marcar um gabinete comigo e falar: pastor, o senhor pode me sugerir alguma coisa a respeito disso? Sim, claro. Mas a resposta certa para a tua vida vem de Deus. E Ele quer se revelar. Ele quer que você viva as experiências que você nunca viveu em toda a sua história. Atos capítulo 7, versículo 51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. É uma mensagem para eu e você acordar e dizer: eu não posso resistir mais. Eu já queria que o pessoal da intercessão ficasse aqui na frente. Os líderes de célula, enfileiradinho aqui, por favor. Muitos dizem: eu queria ouvir mais a voz de Deus, eu queria ser mais guiado pelo Espírito, eu queria sentir mais a presença de Deus. Mas o que você fez? A minha pergunta para você é: o que você fez com a última direção que Ele te deu? O Espírito convenceu você a pedir perdão, mas você resistiu. O Espírito te alertou para parar com o pecado, mas você resistiu. O Espírito te chamou para servir, mas você resistiu. O Espírito te impulsionou a procurar alguém, mas você resistiu. O Espírito te incomodou sobre uma decisão, mas você resistiu.